Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Gabriela de História. A gente vai iniciar agora a nossa revisão para P2. Pessoal, antes de iniciar a nossa revisão, eu queria parabenizá-los por esse ano, é a nossa última P2 do ano. A gente aprendeu muito sobre história esse ano. Vocês têm um pensamento crítico muito importante. O segundo ano pensa criticamente, e isso é muito importante para a história. Espero que vocês permaneçam assim para o terceiro ano. E a trajetória de vocês na escola foi uma trajetória muito bonita. E agora vocês vão poder fazer a prova e depois descansar, tá? Gente, o que vai cair na nossa prova, na nossa P2? Basicamente, imperialismo, Primeira Guerra Mundial e pós-Guerra Mundial. Vamos começar do início, então? Vamos lá com o imperialismo. Vocês se lembram, então, que o imperialismo, ele é o império do capitalismo. É quando os países capitalistas da Europa estão com a sua indústria tão aflorada que eles querem expandir para pegar matéria-prima, mão de obra barata e território. Esses países da Europa, então, eles vão para 3 lugares importantes: África, Ásia e América. Dos 3, o que vai mais sofrer é a África, porque a África está do ladinho da Europa, ou seja, o acesso é mais rápido, é mais perto. O que os imperialistas, os países capitalistas vão fazer? Lembra o seguinte, que imperialismo, ele é o império do capitalismo. É quando o capitalismo, ele está tão forte que ele quer expandir, tá? Para outros lugares. E nunca é uma expansão saudável, nunca é uma expansão para agregar, nunca é uma expansão para enriquecer outro país, e sim uma expansão para enriquecimento próprio. Então, quando os países capitalistas estão expandindo, estão indo para os outros lugares, África, Ásia e América, eles estão indo com o intuito de pegar matéria-prima, mão de obra barata e território. Beleza, pessoal? Quando esses países chegam na África, eles estão querendo, claro, cada um pegar mais espaço e território do que o outro. Chama-se também corrida armamentista, ou seja, é uma corrida realmente de que quem chega primeiro e quem tem mais armamento leva mais território, tá? Ou seja, esses países estão indo para esses lugares, principalmente para a África, pegar território. E a gente vai ter, então, no final de todo esse trajeto de pegar território da África, Ásia e América, a Alemanha pegando pouco território, tá? E o que vai acontecer, então? A Alemanha pensa que ela precisa e ela merece mais território, porque ela tem já aquele sentimento de ser superior, da raça ariana, da raça do sangue azul, da raça superior às outras. Os alemães enquanto superiores às outras pessoas. Então, a Alemanha, quando ela vê que ela consegue pegar pouco território, ela pensa o seguinte: se eu fizer uma guerra mundial, uma guerra onde eu consiga colocar os países da Europa em jogo, pode ser que eu ganhe essa guerra e pode ser também que eu consiga pegar mais território. O que vai acontecer então? A Primeira Guerra Mundial, ela chama-se Guerra Mundial não é porque o mundo inteiro participou, não. É porque o mundo inteiro foi afetado por essa guerra. A gente tem que pensar o seguinte: até 1914, que é quando inicia-se a Primeira Guerra Mundial, a Europa ela é a potência econômica mundial. É da Europa que saem as indústrias, os materiais industrializados, tá? Ou seja, ela é a potência econômica mundial nesse momento. Após o final da Primeira Guerra Mundial, ela vai se tornar, ela vai perder esse posto. E como é que vai funcionar isso? Se ela é a potência econômica mundial, se é da Europa que saem as matérias, os materiais, os objetos e tudo mais industrializados, se esses países entram em guerra e param de produzir isso, todo mundo sofre. O mundo inteiro sofre com isso, tá? Por isso que chama-se guerra mundial, porque é uma guerra que vai interferir no mundo todo. Como é que vai funcionar então? A Primeira Guerra Mundial, ela vai iniciar então em 1914 e ela vai ter 2 blocos distintos, tá? O bloco que você vai ter União Soviética, Inglaterra, França, futura Itália, que depois vai sair, futuramente Estados Unidos. E você vai ter em contrapartida o outro bloco que vai ter Alemanha, que vai ter futuramente a Itália, tá? Então, como é que vai funcionar? E outros países. Então, como é que vai funcionar isso? São países que vão brigar entre si e o bloco que ganhar vai ficar com mais território. Basicamente isso. E, gente, lembra que a Alemanha ela tá muito indignada porque é ela quem vai iniciar essa Segunda Guerra Mundial? Claro que a Alemanha, então, ela vai estar preparada para essa guerra. Só que tem um detalhe.
Quando essa guerra vai iniciar, eles acreditavam que a guerra iria durar apenas 6 meses. Então, eles foram com suprimentos para 6 meses, armas e balas para 6 meses e também com roupas para 6 meses. Como eles acreditavam que era uma guerra que iria durar 6 meses e iria ser uma guerra mais rápida, mais tranquila, eles vão usando roupas que não são tão impenetráveis assim. Existe até uma história engraçada de que os russos foram usando cachecol. Imagina você ir para uma guerra mundial usando cachecol. Os alemães foram usando chapéuzinho de couro, ou seja, pensando que a guerra iria durar apenas 6 meses, só que a guerra vai durar 4 anos. E, gente, quando passam 6 meses que eles veem que a guerra não vai durar só 6 meses, eles começam a se desesperar. Os países começam, então, a trocar a sua produção de carros, de máquina de costura, de sapato, de roupa e tudo mais, para armamentos e também para roupas mais impenetráveis, que a bala não consegue penetrar. E então, quando eles começam a ver que a guerra vai durar mais, os países também começam a fazer comidas enlatadas. É daí que nascem as comidas enlatadas, as comidas em lata. Por quê? A comida enlatada não precisa de geladeira, ela dura mais tempo. Então, enviar essa comida para a guerra seria uma tática muito boa para que eles não passassem tanta fome, porque eles passavam fome, e para que a comida não estragasse. Então, eles começam a receber comidas enlatadas dos seus países, tá? E como é que vai funcionar? É uma guerra chamada de Guerra de Trincheiras, ó. Primeira Guerra Mundial, ou também mais conhecida como Guerra de Trincheiras. Por quê? Ela é uma guerra que foi mais parada. Porque o pessoal chegava nos lugares, imagina só que aqui tá o solo, tá? Eles cavavam buracos nesse solo para que eles pudessem se esconder aqui, ó. Porque se tivesse algum ataque aéreo de bombas por avião, eles podiam se esconder embaixo da terra. Ou seja, é uma guerra de trincheiras. Fora as valas que eles faziam e deixavam só essa parte de baixo aqui, sem o topo da terra, para que eles não pudessem ser atingidos pelas armas lá atrás. Ou seja, quando o oponente começava a atirar, eles se escondiam dentro do buraco. Então é uma guerra mais parada, porque eles estão esperando o ataque um do outro, atacando um ao outro sem avançar muito. A guerra só vai começar a avançar no seu último 1 ano e meio. Antes disso era uma guerra mais parada. E por ser uma guerra de trincheiras, gente, era muito complicado, porque tudo acontecia nas trincheiras, tá? A alimentação, as mortes, os cortes de cabelo, as camas, eles praticamente não comiam, eles praticamente não dormiam. Quando chegava uma comida que não fosse enlatada, até mesmo as comidas enlatadas, como eles estavam dentro da terra, os ratos comiam as comidas. Então você tem relatos de pessoas que tinham apenas um pão para comer por tantas semanas. E quando essa pessoa conseguia descansar um pouco, o pão era comido por rato ou por outra pessoa, então era bem complicado. A vida passa a ser nas trincheiras. As relações sociais, as guerras, os conflitos, as discórdias, tudo passa a ser feito nas trincheiras, fora essa tática de guerra com o inimigo, tá? Ou seja, pessoal, o que vai acontecer nessa Primeira Guerra Mundial, então? É uma guerra onde eles não estavam esperando por isso. É uma guerra que eles vão começar a desenvolver poucas tecnologias, porque na época eles não tinham tantas tecnologias quanto na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial vai ser uma guerra que eles vão trabalhar com o que eles têm. Como a Alemanha era o país que queria ganhar essa guerra porque ela queria ter mais território, a Alemanha vai começar a fazer uma tática, e observe isso que isso é importante, uma tática que vai conseguir fazer com que ela quase ganhasse a Primeira Guerra Mundial. Que tática é essa? Ela vai utilizar submarinos. E lembra que o pessoal está recebendo comida enlatada, armamento, recebendo roupa, tudo através de navios, porque eles estavam na Europa, né? Tudo através de navios. O que a Alemanha fazia? Quando estava vindo um navio que não era da Alemanha, que a Alemanha imaginava que era um navio que estava vindo com comida, com roupa, com arma, para o time adversário da Alemanha, o que a Alemanha fazia? Por meio do navio, ela derrubava aquele navio que estava vindo com suprimentos, e os suprimentos, ou seja, a comida, as roupas, nada chegava para os seus inimigos. E como nada chegava para os seus inimigos, os inimigos acabavam morrendo até de fome, ou seja, eles morriam por meio dos ataques aéreos, de bombas e de arma de fogo, morriam de fome e morriam nas trincheiras, e a Alemanha se vangloriando disso. A Alemanha começa também a utilizar tanques de guerra, onde ela pega o tanque de guerra, vai andando até a trincheira, né? Vai andando até a trincheira e tal,
A trincheira é esse buraco que tem no chão, tá, gente? Chama-se trincheira. Vai andando até a trincheira e tal, porque imagina o seguinte, se eu tenho um buraco, uma vala no chão, imagina que isso aqui é o buraco, tá? E aqui em cima é o solo. E aí eu tiro o solo, vai ficar só o buraco aqui, né? E aí, claro que acima desse buraco aqui, eu vou ter aqueles arames farpados que vai poder também me proteger dos inimigos. E aí, esse tanque de guerra ia chegando, quebrava o arame farpado, e quando eles conseguiam quebrar o arame farpado, os soldados saíam de dentro desses tanques de guerra e invadiam as trincheiras e matavam o pessoal. Então, é uma guerra onde a Alemanha está o tempo todo de modo ativo ali, querendo realmente ganhar a guerra, tá? O que vai acontecer? Qual que vai ser o problema da Alemanha nessa Primeira Guerra Mundial? A Alemanha, ela vai... Lembra que ela está atacando os navios para que os suprimentos não cheguem para os países adversários? A Alemanha vai atacar um navio achando que é um país dos seus inimigos e é um navio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam na guerra nesse momento, eles estavam apenas passando e indo para os Estados Unidos. E ela vai atacar os Estados Unidos, achando que é um navio dos seus inimigos. Só que, gente, os Estados Unidos não estavam na guerra. Isso já é no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, tá? O que eles fazem? Cara, que país é esse que tá me atacando? Esse país que tá me atacando, eu vou ajudar os seus adversários a ganharem de você. Gente, lembra o seguinte, a Alemanha estava com tática de avião, com tática de submarino, com tática de tanque de guerra, ou seja, a Alemanha estava ativa, estava ganhando a guerra e tudo mais, conseguindo acabar com os países adversários. Quando a Alemanha, sem querer, porque ela achou que era de outro país, ataca o navio dos Estados Unidos, ela compra uma briga muito grande, porque eles não estavam na guerra. E eles acabam entrando na guerra por esse motivo. E quando eles entram na guerra, eles entram ajudando a França e a Inglaterra, porque são países que são inimigos da Alemanha. E quando eles entram, imagina só o seguinte, você já está há 4 anos na guerra, os seus soldados já estão quase todos mortos, você já não tem comida, já quase não tem arma, você já está cansado, os países estão desgastados, e a guerra acontecia nos próprios países, então tá todo mundo cansado, as coisas destruídas, as casas destruídas, tá tudo um caos. E entre Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, todo tranquilo. Ele não estava na guerra, então ele está com soldados novos, com armas novas, eles não estão cansados, não estão desgastados. A guerra não é nos Estados Unidos, a guerra é na Europa, ou seja, eles entram tranquilos. É claro que o lado que os Estados Unidos fosse apoiar seria o lado vencedor dessa guerra, porque tá todo mundo cansado. E aí entra um país tranquilo, novo, que tá com soldados novos, todo mundo tá tranquilo, descansado, ele vai acabar ganhando a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser ganhada pela Inglaterra, França e Estados Unidos. E aí, os países que perderam, esses países vão ter que fornecer território para os países que ganharam. Além do mais, que a Alemanha foi proibida de ter mais de 100 mil soldados, foi proibida de fazer mais armas. Por quê? Os países vencedores estavam com receio da Alemanha fazer uma Segunda Guerra Mundial. E ela fez? Fez. Ou seja, eles pensaram o seguinte, a gente vai limitar a Alemanha, a gente vai limitar a quantidade de soldados, a gente vai limitar as armas, vamos limitar tudo, para que ele não consiga crescer e fazer uma Segunda Guerra Mundial. Porém, a Alemanha não respeitou isso e fez uma Segunda Guerra Mundial, mas esse é um assunto só para o ano que vem, tá? É o seguinte, o que vai acontecer então? Assim que termina a Primeira Guerra Mundial, como os Estados Unidos entrou na guerra por último, ele fez um acordo com a Europa. Pensa o seguinte, a Europa passou 4 anos em guerra. Quando terminar a Primeira Guerra Mundial, ela vai estar destruída economicamente, tá? Não vai ter muita indústria, não vai ter quase nada. O país vai estar realmente destruído economicamente e fisicamente, os países todos. O acordo dos Estados Unidos foi o seguinte, Europa, eu até posso entrar na guerra e te ajudar esse bloco aqui que vai ganhar, desde que vocês, na sua reconstrução patrimonial, na sua reconstrução econômica e física, vocês busquem a ajuda dos Estados Unidos. Ou seja, se vocês forem comprar móveis, se vocês forem restabelecer as indústrias, vocês têm que buscar ajuda com a gente, para que a gente possa também lucrar com isso. Beleza? Beleza. Só que, gente, não foi isso que aconteceu, tá? Os Estados Unidos, ele ficou produzindo bastante por um tempo para a Europa, produzindo bastante roupa, sapato, móveis, carros, etc, tal. E quando os Estados Unidos faz isso, eles se tornam a primeira potência econômica mundial. Por quê?
Porque antes era a Europa. Como a Europa agora está destruída em relação à guerra, e ele está ajudando a Europa, logo ele vai ficar maior do que a Europa. Então, com isso, ele começa a criar muitos empregos, porque começa a surgir muitas indústrias nos Estados Unidos, para que eles possam suprir as necessidades dos Estados Unidos e também da Europa toda. Começa a criar muitas indústrias, muitos empregos, começa a nascer o sonho americano, onde tudo é possível. Eles começam a estourar. Só que aí, quando a Europa ela vai se reconstruindo, ela vai parando de comprar dos Estados Unidos, né? Ou seja, após a sua reconstrução ali quase completa, ela vai parando de comprar dos Estados Unidos e ela vai começando a produzir na própria Europa. E os Estados Unidos com os estoques lotados de móveis, de carros, de roupas, de comida, etc., sem poder vender, porque o seu público-alvo agora está se resolvendo sozinho. Quando isso acontece, eles perdem muito. Então, acontece desemprego. Você vai ter a crise da Bolsa de Valores. Você vai ter essa crise que acontece em 1929, onde você tem muitos desempregos, onde você não tem para quem vender. E o presidente da época nos Estados Unidos, o que ele vai fazer? Ele não quer deixar o seu empresariado na mão. Então, ele vai pegar, primeiramente, fornecer empréstimos a juros baixíssimos para os empresários, para que eles possam se reinventar, para que eles não percam dinheiro com aqueles estoques que estão lotados. Ou seja, Estados Unidos e o Brasil e o mundo todo quebra por um momento e depois eles conseguem se reconstruir. Beleza, pessoal? E aí, depois de alguns anos, isso é só para o ano que vem, vai iniciar uma Segunda Guerra Mundial e quem vai iniciá-la novamente é a Alemanha. Pessoal, tem uma coisa muito importante aqui que eu tenho que falar para vocês, é que na época da Primeira Guerra Mundial, havia um sentimento de nacionalismo muito grande. Ou seja, as pessoas dos seus países eram muito patriotas. E isso impulsionava a guerra. Ou seja, se eu sou francês, eu quero que a França ganhe a todo momento e eu vou ajudar a França, eu vou dar a minha vida pela França. Ou seja, havia um sentimento de nacionalismo. E é graças a esse sentimento de nacionalismo que vai surgir a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha diz que eles são os melhores de todos, onde os alemães têm um sangue puro, sangue azul, onde é a raça ariana. Ou seja, esse nacionalismo exacerbado, esse nacionalismo forte, você ser muito nacionalista, vai mover tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisinha para vocês aqui. Como é que foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Vocês sabem que o Brasil participou na Primeira Guerra Mundial, né, gente? E aí, o Brasil vai fornecer primeiro. Aqui no Brasil existem muitos fortes nas praias. O que são fortes? São os lugares onde você pode ver no mar se está vendo algum inimigo ou não. O Brasil vai fornecer esses fortes para os estrangeiros, para que eles possam vir para cá descansar, buscar suprimento e tudo mais. Vai fornecer também médicos, enfermeiras para fora, ou seja, vai enviar médicos e enfermeiras para os campos de guerra para ajudar nas trincheiras, tá? Ou seja, gente, o que vai mover essa Primeira Guerra Mundial? O sentimento de nacionalismo, de patriotismo. Eles são muito jovens, então eles estão querendo dar a vida realmente pela guerra. Eles dão muita importância para isso. Você vai ter essa questão, então, de amar o próprio país, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, como é que vai ficar, então, a economia durante o período da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial vai ocorrer em 4 anos. Durante esses 4 anos, todo o foco vai ser para a guerra. As indústrias que antes faziam sapatos, roupas, móveis, etc., agora vai fazer armas. Tudo está voltado para a guerra. Ou seja, você não tem nenhum retorno financeiro voltando, só está indo. Ou seja, a economia vai ficar super desgastada. É por isso que ao final dos 4 anos eles vão buscar recursos, empréstimos e tudo mais com os Estados Unidos. Lembra disso? Por isso que eles vão crescer e se tornar a primeira potência mundial. E, gente, para finalizar a nossa revisão, eu queria só falar com vocês um pouquinho sobre essa questão do imperialismo, então, que ele vai ser muito importante. É ele que vai impulsionar essa Primeira Guerra Mundial. É graças a ele, graças a essa disputa territorial, essa corrida armamentista,
que vai surgir a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial, e o medo da população mundial de uma Terceira Guerra Mundial, que pode vir a acontecer? Pode, mas a gente não sabe especular quando, né, por quais países isso pode acontecer. E você vai ter, então, essa rivalidade imperialista, ou seja, cada país quer pegar mais território do que o outro. Cada país quer ser mais rico, com mais território, ou seja, essa rivalidade por meio do imperialismo, depois na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Gente, é isso. A Primeira Guerra Mundial inicia em 1914 e vai terminar em 1918. São 4 anos de guerra. Guerra de trincheiras, que é uma guerra que acontece mais parada, porque o pessoal tem medo dos ataques aéreos. A Alemanha ela vai se destacar por meio dos submarinos, por meio dos tanques de guerra, por meio dos aviões, porque é um momento, é uma guerra que eles não têm muita tecnologia. A Segunda Guerra Mundial ela já é mais avançada, tem mais tecnologia. Ou seja, eles lutam com o que eles têm. Morre muita gente nas trincheiras, é uma guerra que devasta a Europa, deixa a Europa destruída economicamente, onde ela vai ter que buscar recursos e ajuda com os Estados Unidos, tá? Isso vai ajudar os Estados Unidos a enriquecer muito, e quando ela para de precisar dessa ajuda, os Estados Unidos quebra e inicia-se a crise de 29, tá bom? Gente, é isso, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, podem me procurar. Ou seja, vejam e revejam esse vídeo. Vocês podem estudar no livro de vocês sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial e fim da Primeira Guerra Mundial e crise de 29, que é isso que vai cair na prova de vocês. E nada mais, tá bom? Um beijo e até amanhã.